Antes de começarmos a orar hoje, quero te convidar a fazer algo muito importante: acalmar o coração e lembrar do que Deus já disse sobre você. Em meio às lutas, muitas vezes esquecemos das promessas, mas é nelas que encontramos força para continuar. A palavra de Deus nos traz declarações poderosas. Em livro de Êxodo 14:14, está escrito que o Senhor lutará por você e você só precisa permanecer em paz. Já em livro de Deuteronômio 1:30, vemos que Deus vai à nossa frente e luta por nós, assim como fez no passado. E ainda há uma promessa que traz descanso ao coração, em livro de Provérbios 3:24-26, que diz que podemos deitar sem medo, descansar em segurança, porque o Senhor é a nossa confiança e guarda os nossos passos. Perceba algo: todas essas passagens dizem a mesma coisa. Deus luta por nós, Deus cuida de nós, Deus está presente. Mas então surge uma pergunta sincera: porque mesmo sabendo disso, tantas vezes sentimos que estamos lutando sozinhos? Ao longo de toda a Bíblia, vemos Deus agindo em favor do seu povo. Desde a libertação do Egito até inúmeras vitórias, Ele sempre esteve presente, defendendo, protegendo e conduzindo. Isso mostra que não é algo novo. Deus sempre lutou pelos seus. E mais importante ainda, Ele não mudou. Seja qual for a batalha que você esteja enfrentando hoje, emocional, espiritual, familiar ou financeira, Deus continua sendo o mesmo. Ele ainda está ao seu lado, ainda está atento, ainda está pronto para agir. Talvez o que esteja faltando não seja a ação de Deus, mas lembrar e confiar verdadeiramente nessa promessa. Se você decide hoje descansar nessa verdade, escreva com fé: Deus luta por mim. Se olharmos com atenção para a história bíblica, veremos que Deus nunca abandonou aqueles que pertencem a Ele. Desde os primeiros relatos, o Senhor se levanta em favor do seu povo, intervém em momentos impossíveis e transforma situações que pareciam perdidas em testemunhos de vitória. Não importa se a batalha é visível ou invisível, emocional ou espiritual, Deus continua sendo aquele que se coloca à frente para lutar por nós. Ele é o mesmo que prometeu estar conosco até nos momentos mais escuros, como no vale da sombra da morte, e também nos livrar de perigos que nem conseguimos enxergar. Existe uma promessa muito forte em livro de Isaías 49:25, onde o Senhor declara que Ele mesmo entrará em defesa daqueles que são seus. Ele afirma que lutará contra quem se levanta contra você e que trará libertação, até mesmo em situações que parecem completamente impossíveis. Essa palavra revela algo profundo. Não existe batalha grande demais para Deus. Não existe situação tão complicada que Ele não possa intervir. E o mais impactante é que essa promessa não é limitada apenas a quem acertou tudo na vida. Quando olhamos o contexto, percebemos que Deus fala tanto daqueles que foram oprimidos injustamente, quanto daqueles que, por escolhas erradas, acabaram presos em situações difíceis. Isso significa que a graça de Deus alcança todos. Seja uma luta causada por circunstâncias externas ou por decisões do passado, o Senhor ainda deseja trazer libertação. Talvez hoje você se sinta preso em algo. Um hábito, um medo, uma situação repetitiva ou até mesmo um erro que parece não ter solução. Mas essa palavra deixa claro: Deus ainda pode te tirar disso. Ele não apenas vê a sua luta, Ele se envolve nela. Ele não apenas observa, Ele age. Se você crê que Deus pode te libertar de qualquer situação, declare com fé: Deus está lutando por mim e vai me libertar. Diante de tudo isso, surge uma questão muito importante. Se Deus luta por nós, por que tantas vezes continuamos perdendo batalhas? Por que existem lutas que parecem se repetir, situações que não mudam e desafios que se prolongam por tanto tempo? A resposta pode não ser confortável, mas é necessária. Muitas vezes, a maior barreira não está na falta do agir de Deus,
e sim na dificuldade que temos de confiar plenamente nele. Sabemos das promessas, já ouvimos mensagens, já lemos versículos, mas na prática ainda tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Queremos controlar, entender cada detalhe, antecipar soluções e, sem perceber, acabamos carregando pesos que nunca foram feitos para nós. A verdade é que fé não é apenas ouvir, é confiar a ponto de entregar. Entregar significa dizer: Deus, eu não vou mais tentar resolver isso sozinho. Significa soltar o controle, mesmo quando tudo dentro de nós quer agir, correr, lutar e tentar consertar. E isso não é fácil. Quando estamos no meio de uma batalha, nossa reação natural é entrar em ação, tentar dar um jeito, resolver do nosso modo. Mas a palavra nos ensina algo diferente. Há momentos em que vencer significa parar e deixar Deus agir. Confiar de verdade exige uma decisão. Tirar as mãos da situação e colocar nas mãos de Deus. Talvez o cansaço que você sente hoje venha justamente disso. De lutar sozinho por tempo demais. De tentar resolver tudo sem descanso, sem paz, sem resultado. Mas hoje pode ser um ponto de mudança. Hoje você pode escolher fazer diferente. Você pode entregar tudo ao Senhor e permitir que Ele assuma o controle. Se você decide hoje parar de lutar sozinho e confiar mais em Deus, declare com fé: Senhor, eu entrego minhas batalhas em tuas mãos. Talvez ao ouvir isso, algo dentro de você diga: eu quero confiar, mas não sei como soltar. E isso é mais comum do que parece. Entregar de verdade não é algo automático, é um processo, principalmente quando já estamos há tanto tempo tentando resolver tudo sozinhos. Quando a pressão aumenta, quando os problemas se acumulam, nossa tendência natural é tentar agir ainda mais, pensar mais, controlar mais, mas isso só aumenta o cansaço. Lutar sem descanso esgota a alma e muitas vezes não produz o resultado que esperamos. Deus não quer que você viva assim. Existe um tipo de descanso que não depende das circunstâncias, mas da confiança. É aquele momento em que você diz: Deus, eu não tenho todas as respostas, mas eu confio que o Senhor tem. E é nesse lugar de entrega que algo começa a mudar dentro de você. Quando você decide entregar suas batalhas a Deus, você não está desistindo. Você está transferindo a responsabilidade para quem realmente pode resolver. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de lutar, cansado de ver pouco resultado. E a verdade é que carregar tudo sozinho nunca foi o plano de Deus para você. Ele quer que você vá até Ele, que abra o coração e diga com sinceridade: Pai, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. E isso já é uma oração poderosa. Hoje pode ser o dia em que você deixa de apenas ouvir sobre confiar em Deus e começa a viver isso na prática. Um dia em que você decide parar de segurar o que está pesado demais e finalmente coloca tudo nas mãos do Senhor. Se você está pronto para dar esse passo de entrega, declare com fé: eu confio e descanso em Deus. Agora, depois de tudo que refletimos, chegou o momento mais importante: levar tudo isso diante de Deus em oração. Não como uma formalidade, mas como um encontro real com aquele que te ouve e se importa com cada detalhe da sua vida. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti neste momento com um coração sincero. Obrigado porque o Senhor falou comigo hoje e me lembrou que eu não preciso lutar sozinho. Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo com minhas próprias forças, carregando pesos que estavam além do que eu podia suportar. Senhor, hoje eu te peço perdão por não confiar plenamente em Ti. Perdoa-me por agir como se tudo dependesse de mim, por deixar o medo e a preocupação falarem mais alto do que a fé. Eu entrego agora diante de Ti cada batalha que tenho enfrentado, aquelas que todos veem e também aquelas que só eu conheço. Pai, eu coloco nas Tuas mãos minhas preocupações, minhas dores, minhas lutas e minhas incertezas.
Onde eu me senti preso, me liberta. Onde eu me senti fraco, me fortalece. Onde o medo tentou dominar, derrama a tua paz sobre mim. Eu declaro que não vou mais carregar sozinho aquilo que pertence ao Senhor. A partir de hoje, escolho confiar, escolho descansar, escolho acreditar que o Senhor já está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Fortalece a minha fé, Senhor. Ajuda-me a permanecer firme, mesmo nos dias difíceis. Que a tua palavra viva dentro de mim e me lembre constantemente que a vitória não depende de mim, mas de ti. Obrigado porque o Senhor já tomou a frente das minhas batalhas. Obrigado porque a vitória já começou a se formar, mesmo que ainda não seja visível. Eu confio em ti, descanso em ti e entrego tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração representa o que está no seu coração, escreva com fé. Amém? Eu entrego tudo a Deus.